Bom dia, irmãos e irmãs. Antes de meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor, apenas algumas palavras, instrutivas. Em Mateus, no capítulo 13, o Senhor Jesus estava na cidade de Nazaré, e esse capítulo ele se encerra com uma observação interessante, quando diz que o Senhor Jesus não fez ali mais milagres por causa da incredulidade. Então, irmãos, se diante do Senhor nós permanecermos endurecidos, indiferentes, apáticos, então existe algo do Senhor que nós deixamos de provar por causa da nossa postura. Então gostaria que nesses momentos iniciais a gente realmente pudesse abrir o nosso coração, orarmos: Senhor, por favor, remove de mim todo o preconceito, toda a dureza, toda a resistência. Quebranta meu coração, Senhor. Abra meus olhos espirituais, abra meus ouvidos espirituais. Eu quero realmente provar tudo aquilo que vem do Senhor. Senhor, eu não quero que por causa da minha incredulidade o Senhor deixe de operar milagres na minha vida. Então por isso eu me rendo a Ti. Então realmente venha trabalhar no meu coração. Senhor, eu quero realmente receber tudo o que vem do Senhor. Então, irmãos, que essa seja a nossa oração inicial, que Ele realmente quebre todas as barreiras, todas as resistências, todos os preconceitos, e que Ele encontre em cada um dos nossos corações um terreno fértil para a Sua palavra. Amém? Amém. Então vamos abrir, irmãos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, que cada trecho da palavra de Deus que nós lermos realmente penetre no nosso coração. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E por fim, Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele é repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e pune a todo aquele que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? A ênfase é no verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho. Amém. Irmãos, o amor
é a maior das virtudes. Ao longo da humanidade, várias culturas, vários povos, nos mais diversos lugares, sempre exaltaram e enalteceram o amor como o mais belo dos sentimentos. Tenho uma dificuldade de relacionar amor com sentimento, mas por enquanto essa é a melhor palavra. Tentando de uma forma muito rasa definir o amor é a motivação que nos faz a querer e fazer o bem. O amor é a motivação que faz nos querer e fazer o bem. E o bem aqui é tudo aquilo que o nosso Deus chama de bem. O nosso Deus é o padrão da bondade. Então, amor é o que nos motiva a querer e fazer o bem segundo os padrões de Deus, e o bem aos outros, o bem a Deus e também o bem a nós mesmos. Por um pouquinho que contraditório que seja, existe algo do amor próprio que realmente é benéfico. Quando nós amamos a nós mesmos como imagem de Deus, nós nos amamos de forma correta. Quando realmente nós nos amamos como filhos de Deus, como imagem de Deus, o nosso sentimento é: olha, eu não quero pecar, porque eu não quero destruir a imagem de Deus em mim. Então existe uma dimensão de amor próprio que realmente ele é saudável. Mas em essência, o amor ele é altruísta, né? O amor sempre vai olhar para o outro, né? O amor ele é relacional. O amor ele sempre vai se manifestar em boas obras, mas segundo 1 Coríntios capítulo 13, no verso 3, infelizmente existem boas obras que não são motivadas pelo amor. Ali o nosso irmão Paulo nos diz que ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, isso nada valeria. Então o amor sempre se manifesta em boas obras, né? Quem ama, quer e faz o bem. Mas nós sabemos que infelizmente existem coisas boas que na verdade escondem uma motivação egoísta. Isso ocorre, já não é mais o amor. O amor ele também se manifesta em graça, misericórdia, bondade e juízo. Na nossa mentalidade é um pouquinho difícil a gente harmonizar amor com justiça, mas segundo a palavra de Deus, segundo o caráter do nosso Deus, a própria justiça é uma manifestação do seu amor. Porque Deus ama, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é bom e Ele é justo. Irmãos, graça, bondade, misericórdia e justiça são manifestações do amor de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 16, nos diz de forma muito clara: Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. Então, nesse sentido, nós concluímos que qualquer atitude genuína de amor é uma manifestação divina. A despeito da queda, Deus não tirou o seu amor dos homens. A despeito da queda da humanidade, o amor de Deus continua agindo nessa criação. Se Deus tivesse retirado o seu amor, com toda certeza a humanidade já teria se autodestruído.
Então Deus, na sua misericórdia, Ele continua permitindo com que o amor dele se manifeste a despeito da queda. Então toda vez que nós vemos uma mãe amando de uma forma tão incondicional o seu filho, até mesmo aqueles que digam, né, que amor verdadeiro é só o amor de mãe, isso daí de alguma forma, irmãos, é uma manifestação do amor de Deus. Nós temos o amor fraternal, né, quando duas pessoas se respeitam, quer realmente o bem do outro, né, o amor entre amigos. A gente vê, por exemplo, na palavra do Senhor, o amor entre Davi e Jonatas. E é muito triste quando algumas pessoas até erotizam, né, um amor que é tão puro, um amor verdadeiro entre amigos. Isso, de alguma forma, é a manifestação do amor de Deus. Existe o amor conjugal, né, um amor entre um homem e uma mulher que decidem partilhar a sua vida. Mas o amor no sentido mais elevado, no sentido mais nobre, né, no sentido mais puro, realmente é o amor de Deus. Porque amar um amigo, amar um filho, amar um cônjuge, é algo que a gente pode até mesmo achar natural. Mas amar o inimigo é apenas Deus que pode fazê-lo. Então o amor mais elevado é o amor de Deus. É um amor tão elevado que a língua grega reserva uma palavra específica para descrever o amor de Deus, que é incondicional. E os irmãos conhecem essa palavra, qual é, por favor? É a palavra ágape. É o amor de Deus. É o amor que realmente se manifesta nas relações humanas, mas que, partindo do próprio Deus, chega a tal ponto de amar os seus próprios inimigos. Nos 3 textos que nós lemos, fala-nos a respeito de expressões do amor. Em Romanos, capítulo 5, verso 8, que é um versículo gêmeo de João 3,16, né, que todos nós conhecemos. Podemos mais uma vez, irmãos, citá-los? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é um versículo irmão de Romanos 5,8. Desafio agora os irmãos para citar Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse é o texto de Romanos 5,8, nos diz que aquele que ama se dá, aquele que ama se doa. No texto que nós lemos em João, no capítulo 15, no verso 10, o Senhor Jesus dizendo: olha, eu amo o meu Pai, e a prova que eu amo o meu Pai é porque eu guardo os seus mandamentos. Então quem ama, obedece. E o texto, um tanto que desafiante para nós, mas necessários, de Hebreus capítulo 12, verso 6, quem ama, disciplina. Quem ama, educa. Quem ama, castiga. Sei que são palavras fortes, mas oportunamente nós veremos o significado de cada uma delas. Então, em Romanos 5,8, quem ama, se dá. Em João 5,10, quem ama, obedece. Em Hebreus capítulo 12, quem ama, disciplina. E Deus é amor. E como o Senhor Jesus é a encarnação de Deus, o Senhor Jesus é a encarnação, é o amor encarnado que se dá, que obedece e que também disciplina. Então que pela graça do Senhor nós possamos, nesses minutinhos, contemplar esses aspectos do amor do nosso Senhor. É um amor que se dá,
é um amor que obedece e também um amor que disciplina. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus é o amor de Deus encarnado que se dá. A vida, a peregrinação do Senhor Jesus, ela foi uma vida de doação. Irmãos, a demonstração máxima do amor de Deus, nós não temos dúvida, foi lá na cruz. Lá na cruz, o Senhor Jesus aceitou em si mesmo o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade. Na cruz, o Senhor Jesus pagou o altíssimo preço que cada um de nós devíamos ao nosso Deus e Pai. Na cruz ele pagou a nossa dívida. Irmãos, a cruz foi a demonstração máxima do amor de Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus pela cruz. Irmãos, a cruz é o grande grito de Deus para a humanidade. Veja o quanto eu amo vocês. A cruz é o grande grito de Deus para a humanidade. Veja o quanto eu amo cada um de vocês. Então, toda vez que nós formos assaltados com aquele sentimento, será que Deus me ama? Às vezes nós temos essas carências, né? Será que Deus realmente se importa comigo? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que os nossos olhos da fé voltem-se para a cruz e que realmente nós entendamos ali o grito de amor de Deus por nós. Eu amo cada um de vocês. Irmãos, quando o Senhor Jesus esteve ali na cruz, levando os nossos pecados, levando as nossas dívidas, demonstrando o grande amor de Deus, ele estava naquele gesto nos atraindo com o seu amor. Nós conhecemos o texto de João capítulo 12, verso 32, quando ele diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Irmãos, o amor do Senhor Jesus nos atrai. O amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor nos chama a atenção. Como pôde alguém tão puro, tão santo, tão perfeito, se rebaixar a esse ponto em favor de nós, indignos pecadores? Como nós cantamos naquele cântico: quem, em sã consciência, trocaria o seu trono glorioso por uma rude cruz? Mas isso fez o nosso Senhor Jesus por cada um de nós. Irmãos, que sempre nossos olhos se voltem para a cruz e possamos realmente contemplar o quanto Ele nos ama. Irmãos, esse grito de Deus um dia chegou aos nossos ouvidos. Um dia nós ouvimos o Evangelho. Um dia nós respondemos a esse amor. Então, nesse dia, todos os nossos pecados foram perdoados. O nosso nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Irmãos, como é que nós podemos descrever todos esses presentes, senão numa dádiva de amor? Perdão dos pecados, vida eterna, habitação do Espírito, filiação. Não somos mais criaturas, mas nós somos filhos, filhos amados de Deus. Irmãos, são manifestações do nosso amor de Deus, do amor do nosso Deus que demonstrou de forma tão profunda lá na cruz. Então, bendito seja o Senhor Jesus, o amor de Deus que se dá. Num segundo ponto, João capítulo 15, verso 10, o Senhor Jesus diz: olha, se vocês me obedecerem, vocês permanecerão no meu amor. Da mesma forma que eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e também permaneço no seu amor. Então o Senhor Jesus, ele é o amor encarnado de Deus, que é obediente ao Pai. A vida do Senhor Jesus foi uma vida marcada pela obediência. E em que sentido ele obedeceu o Pai? Num
primeiro sentido, o nosso Deus obedeceu os mandamentos do nosso Pai quando Ele cumpriu a lei. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, quando Ele cumpre perfeitamente a lei, Ele está andando nos mandamentos do seu Pai. Ele cumpre de uma forma perfeita a lei. Irmãos, quando nós estamos unidos a Cristo, por causa dos méritos dele, nós também somos cumpridores da lei. Basta apenas nós permanecermos no nosso Senhor Jesus. Então, num primeiro momento, o Senhor Jesus, ele cumpre, ele faz a vontade do Pai, obedecendo a lei. Mas, irmãos, existe um sentido mais profundo pelo qual o nosso Senhor Jesus, ele andou nos mandamentos do Pai. Se nós lermos Isaías, capítulo 50, verso 4 e 5, nós temos ali uma maravilhosa promessa a respeito do Senhor Jesus. Diz a respeito do Senhor Jesus, que o Pai lhe deu uma língua erudita, e que a cada manhã o Pai abria os ouvidos do Senhor, para que ele cumprisse a sua vontade. Irmãos, num primeiro momento, o Senhor Jesus cumpriu os mandamentos do Pai ao cumprir a lei. Mas num sentido mais profundo, a cada manhã, o Senhor Jesus estava aos pés do Pai, para saber qual era a agenda do Pai para aquele dia. E nesse sentido, ele também cumpria os seus mandamentos. Irmãos, quão bendito é o Senhor Jesus. Livro de Hebreus, no capítulo 10, citando o Salmo 40, verso 8, diz a respeito do Senhor Jesus: Pai, é o meu prazer, agrada-me fazer a tua vontade. A tua lei está escrita no meu coração. O Senhor Jesus é aquele que obedeceu o nosso Deus e Pai de forma perfeita. Irmãos, o Senhor Jesus estava convicto que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Irmãos, o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. E a vontade do nosso Pai, não a nossa, quão difícil isso é descer no nosso coração, não é verdade? É a vontade do nosso Pai, que é boa, agradável e perfeita. E como o Senhor Jesus estava convicto a respeito dessas qualidades da vontade do Pai, para ele era um prazer obedecer o nosso Deus e Pai. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, que em cada um de nós haja essa mesma atitude de obediência. Obedecer o nosso Senhor. A vontade dele é o melhor para nós. Então, bendito seja o Senhor Jesus, aquele que foi obediente ao Pai. Irmãos, ele foi obediente nos mínimos detalhes. E por ter sido obediente, ele foi qualificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que aquele sumo sacerdote, aqueles sacerdotes tinham que examinar os cordeiros que seriam sacrificados nos mínimos detalhes. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele foi examinado nos mínimos detalhes. Ele foi examinado pelos homens, ele foi examinado pelos demônios, ele foi examinado pelo próprio Pai. Aí o nosso Deus, na sua soberania, usa os lábios de Pilatos. Não vejo nele crime algum. Então, por ter sido o filho obediente em todos os detalhes, ele se qualificou para ser o Cordeiro de Deus que tira na cruz os nossos pecados. E Deus Pai aceitou o sacrifício do Filho. E qual é a prova do sacrifício? A ressurreição. Irmãos, o Senhor Jesus foi ressurreto do trono, ressurreto do túmulo, e ele subiu aos céus, e agora ele está sentado no seu trono, e um dia voltará
para nos buscar. Irmãos, que Ele encontre em nós corações obedientes, da mesma forma que Ele foi obediente à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós e não a nossa. Então, terceiro e último ponto, texto de Hebreus, capítulo 12, em especial o verso 6, que nos diz: Deus disciplina e pune, não sei como está aí na sua versão, alguns diz castiga todo aquele que ama. Açoita, né, todo aquele que ama. Então, o Senhor Jesus é o amor de Deus encarnado que nos disciplina. Irmãos, eu sei que a lição que deve ser partilhada agora, ela é um tanto que difícil, constrangedora de ser partilhada, mas ela é necessária. Quem ama, disciplina e também pune. Consultando ali as palavras gregas usadas, a palavra para disciplina é paideo, de onde vem pedagogia, pedagogo, que significa ensinar, instruir, aconselhar. Então nós temos a lei que quem ama, ensina. Quem ama, educa. Quem ama, instrui. Digamos assim que é o lado positivo, né? O nosso Deus, né? O nosso Senhor Jesus nos ama e por isso Ele nos educa, Ele nos instrui, Ele nos ensina. Irmãos, e diante da nossa incapacidade em todos os sentidos, quem é o nosso fiel ajudador? O Espírito Santo de Deus, para respondermos tudo aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Só que ali nós temos uma outra palavra. Ele pune, Ele açoita, Ele castiga todo aquele a quem Ele tem por filho. A palavra castiga ali no grego é mastigo, de onde vem o verbo mastigar. Quando a gente está mastigando algo, nós estamos de alguma forma açoitando, corrigindo algo. Essa palavra é a mesma palavra que é usada quando diz que quando Pilatos, ele chama aqueles soldados romanos para açoitar Jesus. É a mesma palavra, mas ali significando aquele chicote, o patíbulo romano, que realmente era um instrumento muito cruel. Essas palavras, irmãos, como eu disse há poucos instantes, realmente elas não são muito agradáveis. Mas como um remédio amargo, que de vez em quando a gente tem que tomar, é amargo no momento, mas depois nos faz muito bem. A punição de Deus, o castigo, realmente nos é necessário. Em que sentido o nosso Deus nos castiga? Irmãos, em várias passagens do Novo Testamento, nós temos a palavra tribulação. No mundo vós tereis tribulações. Irmãos, tende por grande ânimo quando passardes por várias provações, ou tribulações. São aqueles momentos de provação da nossa fé. Então, irmãos, na nossa peregrinação, nós passaremos por tribulações. E podemos entender, irmãos, que as tribulações é o mastigo, é o açoite de Deus para nos treinar. E aqui uma pergunta. Será que o Senhor Jesus também passou pelo seu mastigo? Será que Ele passou por suas tribulações? Irmãos, com certeza. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus passando por várias tribulações. Em todo momento, Ele teve que lidar com a incompreensão, com a rebeldia, com o desprezo, com o desrespeito das próprias criaturas que Ele mesmo criou. Como deve ter sido ferido o coração do nosso Senhor Jesus,
sabendo que tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, foi motivado pelo amor. Nós sabemos que uma das grandes dores é o amor não correspondido, não é verdade? Quando a gente ama, quando a gente expressa algo genuíno e não há correspondência, como aquilo realmente de alguma forma dói o nosso coração. Irmãos, não podemos imaginar o nosso Senhor Jesus, que é um amor puro, que é um amor perfeito, sendo derramado em favor das pessoas, mas sendo retribuído com indiferença, com descaso. Irmãos, o Senhor Jesus, ele foi atribulado pelo mundo. Na cruz, ele foi atribulado por causa dos nossos pecados. E Colossenses 1:24 diz que o Senhor Jesus continua sendo atribulado no que diz respeito à edificação da igreja. Temos ali um verso do nosso irmão Paulo, quando ele diz: aquilo que resta dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Irmãos, infelizmente temos que admitir quantas vezes o coração do nosso Senhor é atribulado por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa indiferença, por causa do nosso descaso. Mas o amor dele é perseverante, como diz João, capítulo 14. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Irmãos, a despeito, infelizmente, tantas vezes ferirmos o coração do nosso Senhor, ele nos amará até o fim. E sempre vai nos receber com perdão, com graça e com misericórdia. Irmãos, então temos o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o amor encarnado de Deus que se dá. O Senhor Jesus é o amor encarnado de Deus que obedece. E o Senhor Jesus é o amor encarnado de Deus que disciplina. Doação, obediência e disciplina são manifestações do amor. E elas são manifestações puras, intensas, incontaminadas, partindo do Senhor Jesus. Então, o convite para nós, irmãos, no restante desse tempo juntos, é que realmente possamos, de uma forma realmente aberta, intensa, louvarmos o nosso Senhor Jesus, que tem um amor que se dá, um amor que obedece, mas também um amor que disciplina. Amém? Amém. Senhor, rendemos essas palavras aos teus pés, cremos na tua presença, queremos agora, Senhor Jesus, focar todo o nosso ser na tua pessoa. Ó Espírito Santo de Deus, mova-nos em cada cântico, oração, leitura, gesto, que em todos os detalhes o Senhor Jesus, que é o amor que se dá, que obedece, que disciplina, realmente seja glorificado. Amém.